Visões e revelações, elas eram comuns no período apostólico, como era no Antigo Testamento, quando Deus estava completando a sua revelação final, que é a Escritura Sagrada, a revelação especial, onde Ele já nos diz tudo o que Ele quer nos dizer. Portanto, nós não esperamos mais que Deus nos fale ou se comunique conosco através dessas experiências. A maior parte de nós, se não todos nós que estamos aqui, viveremos e morreremos sem nunca ter passado por uma experiência desse tipo, provavelmente, porque eu não conheço a vida de todos vocês. Mas eu nunca tive uma experiência desse tipo. Que eu saiba, grandes homens de Deus do período apostólico até aqui, Martinho Lutero, João Calvino, Whitefield, Wesley, a gente pode narrar aí uma gama de heróis da fé, os pais das modernas missões, os homens que Deus usou para traduzir a Bíblia, missionários que foram para o interior da China, da África, como Ronaldo Lidório e todos os outros, eles nunca tiveram experiências dessa natureza. Nós não esperamos que Deus fale conosco hoje, através desta forma, maneira normal, ordinária, comum, pela qual Deus fala ao seu povo hoje, através da sua palavra. Através da sua providência, Deus guiando nossa vida, nos dando sabedoria, ouvindo o conselho dos irmãos, seguindo os princípios bíblicos, aí Deus nos guia nas decisões, nas escolhas, naquilo que nós devemos fazer. Contudo, Deus é Deus. Deus é soberano, Ele faz o que Ele quiser. Se porventura Deus resolver dar a você uma experiência semelhante, lembre-se dessas 4 coisas que nós aprendemos aqui. Primeiro, isso não serve para autenticar o seu pastorado ou o seu ministério. Por isso não adianta contar na igreja. Porque isso não serve de autenticação do seu ministério. Porque Paulo recebeu essa revelação muito antes dele começar a sua primeira viagem missionária, e ele não usou nunca essa experiência para se firmar como ministro do Evangelho, dizendo, olha o que aconteceu comigo, eu tenho experiência, eu tenho vida com Deus, eu tenho fato, eu tenho história com Deus, eu estive no terceiro céu, eu conversei com Jesus pessoalmente, ouvi coisas extraordinárias sobre o futuro que eu, se fosse outra pessoa, provavelmente já tinha contado, né? Olha aqui o que é que eu vi a respeito da glória que nos espera. Então, se Deus lhe conceder alguma experiência, não precisa ser uma tão grandiosa como essa, mesmo que seja pequenininha, ela não vai servir de base nem de autoridade para afirmar o seu ministério. Não vai. Não é isso que qualifica o pastor, não é isso que qualifica o ministro, não é isso que qualifica o líder, não é isso que qualifica o cristão como cristão. Segunda coisa, lembre-se disso. Se Deus lhe conceder algum tipo de experiência, ela não serve de regra e de doutrina para a igreja, porque é uma coisa pessoal para você. É uma coisa que Deus mostrou para você, uma experiência que você teve entre você e Deus. O problema hoje é que muita gente tem uma experiência desse tipo e quer transformar em regra para a igreja, dividindo a igreja entre aqueles que têm e aqueles que não têm. Os que tiveram experiência assim e os que não tiveram experiência assim. Quando nunca na Bíblia, ter visões e revelações é o critério para a salvação, ou o critério do verdadeiro cristão, ou a marca da verdadeira igreja. Nunca é. Nunca é. É uma questão pessoal. Então, não transforme sua experiência pessoal numa regra para a igreja e não julgue os outros por aquilo que Deus lhe deu. Guarde no coração, entesoure essa experiência, louve a Deus por ela, se beneficie o que você puder dela, mas é alguma coisa entre você e Deus. Faça como Paulo fez. 14 anos, só contou quando foi obrigado, e mesmo assim disse, foi um homem que eu conheço. E eu não me lembro nem dos detalhes, e também não vou contar tudo. Vê a modéstia de Paulo, porque ele sabe que essas experiências sobrenaturais, elas têm um valor relativo, elas confundem às vezes elas fazem, contá-las faz mais mal do que bem, dependendo do contexto. Então, se Deus lhe conceder essa experiência, lembre que isso não prova que realmente você procede de Deus. Que realmente você não procede de Deus, porque aqueles falsos apóstolos que estavam lá em Corinto, eles estavam narrando experiências semelhantes. Eles estavam contando experiências místicas. E a gente sabe que esse pessoal não era de Deus. E por último, se Deus te deu uma experiência assim, lembre-se que contar ou mencionar isso, você corre o risco de parecer arrogante, você corre o risco de envaidecer, porque você teve e outros não,
E de repente você vai criar seguidores de você mesmo. Tem pastores, líderes que constroem o seu ministério em torno de experiências, de revelações, de histórias contadas ou que aconteceu ou com eles ou com gente que eles conhecem e assim por diante. E aqui vem meu último ponto. O ministério pastoral e a liderança da igreja, ela tem que ser construída, edificada e mantida, não em cima de narrativas assim, mas nas duas coisas que Paulo diz aqui no final do verso 6, naquilo que as pessoas veem em nós e naquilo que elas ouvem de nós, exemplo e palavra. É isso que estabelece o verdadeiro ministério pastoral, é isso que firma um pastor como verdadeiro pastor, o exemplo de vida e a palavra que ele ensina.